Você conhece alguém ou você é essa pessoa que diz: "Ah, eu gostaria tanto de saber qual a vontade de Deus para minha vida"? Se você tem esse desejo, fique comigo até o final desse vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e prepare-se para todos os dias se alimentar da palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Você observa que aqui o início dele diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Então, assim, nada mais é importante para Deus do que o sacrifício do nosso próprio corpo. Prova é que Jesus Cristo demonstrou isso quando ele se entregou para nos dar o direito de vida eterna. Ele não sacrificou uma outra coisa sem que fosse o próprio corpo dele como sacrifício vivo. Ele foi espancado, foi coroado de espinho, foi cuspido, carregou uma pesada cruz, foi pregado numa cruz, e tudo isso ele sentiu no próprio corpo. Então o corpo dele passou a ser um sacrifício vivo e perfeito também. Hoje é exigido da gente o nosso corpo como sacrifício vivo e perfeito. Nada do que a gente faça para Deus que não seja o sacrifício do nosso próprio corpo tem um significado tão valoroso. Isso não significa dizer que você não vai fazer outras coisas que não seja o sacrifício do corpo, mas para agradar a Deus, o seu sacrifício ele precisa ser perfeito. Você precisa entregar o seu corpo como sacrifício. E esse sacrifício, quando você deixa de fazer aquilo que agrada a sua vontade, ou que a sua carne se agrada, o sacrifício vem para o corpo. Quando você deixa de fazer, por exemplo, você tem um vício, você deixou daquele vício, que era um desejo da carne, então o sacrifício vem para o próprio corpo, porque ele vai ficar sentindo aquela vontade de fazer aquilo que agradava a carne. Então, não sei se dá para entender, mas eu creio que sim, que quando Jesus foi passar por tudo isso, ele orou dizendo: Pai, que não seja, se for possível, passa esse cálice de mim. Ou seja, ele sabia que o corpo ia sentir muita dor, que o corpo ia sentir assim, um sacrifício vivo. Não tinha como comprar esse sacrifício, ele tinha que ser vivo. E ele falou: Pai, se for possível, passa esse cálice de mim. Mas depois ele lembrou: mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. E a vontade de Deus era que ele viesse a esse mundo, padecesse, fosse crucificado, depois fosse morto, para nos dar o direito de vida eterna. Então isso mostra para a gente que nós também precisamos sacrificar, para entregar o corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quer dizer, acima de tudo, fazer coisas santas, coisas que agradem a Deus, coisas que o corpo não gosta de fazer. E quando nós passamos a fazer, isso torna um sacrifício. Mostra para Deus o quanto nós amamos Ele, porque nós sentimos sacrifício por amar a Ele. Nós fazemos algo que o corpo sente. Por exemplo, você fazer alguma coisa assim que é dito ou que é feito que não exige um sacrifício do corpo, é fácil. Você pode ter algum sentimento, mas você não vai sentir dor.
Mas quando você sacrifica o seu próprio corpo, a dor, com certeza, é inevitável. E é isso que ele exige. E santo, o que é santo? É aquilo que é separado para Deus. É algo que é verdadeiramente para Deus. Não divide com ninguém. Então isso deixa de ser uma religiosidade para ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não quer dizer que você é proibido em algum lugar onde é prestado culto a Deus, mas o que quer dizer que o seu corpo tem que ser um culto racional a Deus todos os dias. Um culto que exige raciocínio. Isso aqui eu vou glorificar o meu Deus, eu vou exaltar o meu Deus, eu vou bendizer o meu Deus, algo que parta da sua consciência, sem que você esteja sendo levado por A, B ou C. Não, partiu de um desejo sincero. Eu vou fazer isso aqui porque eu sinto prazer em glorificar e exaltar o meu Senhor, porque foi Ele que padeceu por mim. Eu vou tirar tantas horas, tantos minutos ou segundos, alguma coisa do tipo. Mas isso aqui é voltado para Deus. Isso aqui partiu da minha consciência. Não foi ninguém que tentou me obrigar. Foi eu que decidi. Então isso é muito gratificante para Deus. Por quê? Porque você está fazendo algo que não é falso. Algo que você não está do tipo querendo, digamos assim, comprar o favor dele, ou mostrando para ele que é um sacrifício falso, digamos assim. A vida é o mais importante. O corpo é que sente a dor. Você vê que Abraão, Deus pediu o que dele? Um filho. E era um sacrifício muito grande, porque tinha nascido das entranhas dele. Então já pensou pedir algo que custava dor? Ele sentia dor, porque aquilo ali era dele, era nascido dele. Mas Deus queria o filho dele? Não queria. Ele queria saber se ele tinha realmente amor por ele. E quando nós sacrificamos o nosso corpo, mostra o nosso amor sincero para Deus. As outras coisas são fidelidade, você ser fiel em alguma coisa, mas sacrifício perfeito é o nosso corpo. O culto racional é você estar dia e noite conectado com Deus, com as coisas de Deus, com a sua espiritualidade em alta, digamos. No versículo 2 diz assim: não vos conformeis com este século, ou seja, não vos conformeis com este mundo. Não se conforme com as filosofias desse mundo. Não se conforme com as ofertas que esse mundo lhe tem trazido, que parecem ser boas, agrada a gente, traz algum tipo de conformismo para a gente, mas que Deus manda nós não se conformar com ele, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, quando ele manda com que nós não se conforme e que nós se transforme pela renovação da vossa mente, quando você passa a sacrificar o seu corpo, obviamente o Espírito de Deus vem e passa a usar a sua mente. E você passa a ser transformado por esse poder que está na sua mente. Por isso que ele diz: transformai-vos pela renovação, porque a sua mente foi renovada pela pessoa do Espírito Santo, através do sacrifício que você fez do seu próprio corpo. Você deixou de fazer o que você queria para fazer a vontade de Deus. Você deixou de falar algo que lhe agradava para falar algo que agradava a Deus. Você deixou de fazer o seu corpo sentir um prazer para aquilo se tornar um sacrifício para agradar a Deus. Então não tem como a sua mente não ser renovada pelo Espírito Santo, porque a sua vida é e está nas mãos de Deus. Então o Espírito Santo vem e passa a fazer uso de você. Essa tem sido a diferença pela qual as pessoas que se dedicam a Deus, que servem a Deus, elas não precisam estar sendo terceirizadas. O próprio Espírito Santo que dirige ela. Agora, claro, né, como nós vivemos num mundo onde as coisas elas têm sido manipuladas, isso aí passa em branco, porque o sacrifício do corpo a pessoa não quer fazer um sacrifício ali de pensamento,
alguma coisa que não seja do próprio corpo. Mas quando você entende isso, você passa a ter uma mente renovada, como diz a palavra de Deus. E você tendo uma mente renovada, você passa a experimentar, Ele que manda. Experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. E quando você conhece a vontade de Deus, você sabe que algo que é bom, mas não é agradável. E você sabe também que algo que é agradável é somente agradável, não passa de ser agradável. Mas quando a situação é perfeita, você, meu Deus do céu, que coisa perfeita, que coisa mais magnífica. Então ele manda você escolher qual é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. E quando você tem essa mente renovada, você não vai se conformar também com a boa e nem com o agradável. Você vai partir para chegar na perfeita vontade de Deus. E a perfeita vontade de Deus é algo que não podemos mensurar o tamanho da grandeza, porque é perfeito. Tudo que Deus fez é perfeito. Mas quando se fala da vontade dele, é algo que é mais grandioso ainda. Você já pensou a perfeita vontade de Deus na sua vida? Já pensou a perfeita vontade de Deus no seu ser por inteiro? E essas promessas é para você. Não é para quem está separado, para quem não, é para você que busca, para você que sacrifica. As outras pessoas, se elas vão entender ou não, não interessa, mas o que interessa é que ela é para você. E o melhor, você vai poder transferir isso para as outras pessoas que querem, que estão ao teu redor, ou o que esteja distante, mas que querem participar da boa, ou perfeita, ou agradável. Então, dedique toda a sua vida, se esforce, estude a Bíblia e passe a colocar as palavras dele em prática. Eu sei que, como nós falamos num vídeo subsequente a esse, que você vai encontrar diversidade, porque todo mundo vai pensar que você está errado, porque você não está no meio da massa, que talvez tenha uma fé diferente, que tenha uma fé que ela é uma fé, como é que eu posso lhe falar, terceirizada. Você vê que na Bíblia foram poucas as pessoas que fizeram a diferença. Se você for estudar o Antigo Testamento, você vai ver poucos homens de Deus que fizeram uma grande diferença. Você vai observar porque também os discípulos agora do Novo Testamento, eles revolucionaram o mundo. E poucos os homens agora nos nossos dias que revolucionaram o mundo. Eu me lembro de um deles, que foi Martinho Lutero. Enquanto muitas pessoas seguiu as normas, ele teve coragem de romper. Disse que ele ia passar a servir a Deus, porque ele ia obedecer a palavra de Deus. Então ele não se curvou diante daquelas milhares de outras pessoas que eram levadas por qualquer tipo de fé. Ele tomou a decisão dele em cima da palavra de Deus. Mas você pode observar o resultado. Ele já se foi, mas ele deixou. Olha, hoje há pouco tempo a gente completou 500 anos de evangelho, digamos assim, instituído. Então vale a pena você ter coragem de assumir a sua fé, de manter a sua integridade com Deus através da palavra dele, na sua pureza, a palavra dele na pureza e integridade. Você vai ter sim desafios, ninguém vai te entender, mas não se preocupe com isso, porque não é preciso alguém te entender. É preciso que Deus entenda que você serve a Ele, que o seu corpo é um sacrifício para Ele, que você vive pela vontade dEle, e que se você vai ter contradições, vai sim, mas isso não vai lhe deixar para baixo. Isso não pode lhe abalar, lhe abater. Nós observamos que todos, esse mesmo apóstolo aqui que escreveu essa carta aos Romanos, esse homem padeceu demais. Mas ele falou que a minha graça te basta, ou seja, que a graça de Deus bastava para ele.
Então, meu caro amigo, minha cara amiga, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, doe a sua vida por completo. Passe a fazer um sacrifício vivo e perfeito para com que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na sua vida. Faça isso. Eu tenho absoluta certeza que você vai ser uma pessoa super feliz, abençoada, próspera e vai ter prazer na sua vida. Tenho certeza disso. Então, se dedique com todas as forças do seu coração. Eu quero lhe convidar para falarmos com Deus, para com que a gente possa ter uma intimidade mais com Deus, tá? Vamos lá então. Se você puder, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, nós entramos na Tua presença, meu Deus. Eu quero te pedir por essa pessoa, meu Pai, que está vivendo, meu Pai, uma vida em que ela pretende alinhar essa vida com a Tua vontade. Meu Deus, vem ao encontro dessa pessoa e concede a Tua força para ela. Dá o Teu Espírito Santo para com que ela possa, meu Deus, ter uma companhia, para com que através dessa companhia ela venha ter a coragem, meu Pai, de assumir a postura de um verdadeiro servo, de uma verdadeira serva. Sustenta nas mãos dessa pessoa, meu Pai. Não deixe ela cair em tentação. Livre ela do mal. Proteja ela, meu Deus. Mas faça com que o coração dela, a partir de agora, fique fixado nas tuas palavras, meu Pai, nessas palavras que foram passadas, meu Deus. Que ela venha, meu Pai, agora, nesse instante, tomar a decisão de fazer com que o corpo dela venha a ser um sacrifício vivo, perfeito, santo e agradável ao Senhor. Faça isso, meu Pai. Que ela venha nesse instante romper com todos os laços que ela tem. Isso seja laços religiosos, seja laço de ateísmo, seja, meu Deus, qualquer que seja essa força que prende essa criatura, meu Pai, para não tomar a decisão de fazer a Tua vontade e ter o corpo dela como sacrifício. Seja quebrada agora toda barreira, meu Deus, que impede ou que impediu de ela tomar a decisão. Que a partir de hoje ela comece a contar o primeiro passo, meu Pai, dado na Tua direção. E também que a Sua vontade, ou que as Suas vontades, que ela passe, meu Deus, pela fase da Tua boa vontade, que ela chegue, meu Deus, até a fase da Tua agradável vontade e que ela venha chegar também até a fase da perfeita vontade do Senhor na vida dela. Meu Deus, eu te peço isso no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu entrego a vida dessa pessoa nas Tuas mãos. Guarda ela, fortalece ela, sustenta e livra de todos os males, meu Deus. Eu entrego a vida dela nas Tuas mãos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu caro, minha cara amiga, se de certa forma te ajudou, ajude alguém. Compartilhe esse conteúdo com o maior número possível de pessoas. Inscreva-se no canal, deixe o seu like. Fazendo assim, a plataforma entende que há interesse no conteúdo e recomenda para mais pessoas. Deixe nos comentários que orientação você gostaria de tê-lo. Eu sou Ari Moreira, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor e a constância do Pai esteja com você. Ok, muito obrigado.